Oi, meu povo, olha eu aqui de novo. Gente, eu gostaria de sair um pouco de Rainha Isabel, né? De fazer resenha com os YouTube de Rainha Isabel, mas não vai deixar de ser uma boa resenha, ao meu ver, essa que eu estarei fazendo aqui com vocês. Para vocês, espero que vocês gostem, tá bom? É de um canal, tem quase 200 mil inscritos, quer dizer, não é um canal tão pequeno. E é um canal, ó, bem antigo aqui. Eu já acompanhei esse canal mesmo antes de ter aberto o meu canal aqui, tá? Eu não era nem YouTube ainda, só era inscrita em alguns canais, só acompanhava alguns trabalhos. Quando eu conheci este canal aqui da dessa pessoa que eu vou falar aqui para vocês, tá? O nome dela é Amanda Costa e o canal dela se chama Menina Mulher. É muito antigo já aqui. Muita gente conhece, como também tem gente que não conhece. E se que tiver interesse em conhecer, né, fiquem à vontade. Mas eu fiz questão de trazer esse tema aqui, gente, porque eu acho, ao meu ver, que é um tema muito importante, é um tema bem relevante, sabe? São experiências de vida e de coisas que as pessoas fazem aqui na plataforma que você às vezes nem acredita, mas é a verdade dos fatos, tá bom? Então, o que é que eu quero falar? Gente, a Amanda Costa, ela não tem nem 30 anos, tá? Tem 20 e poucos anos. É tipo a Sarah Kelly, sabe? Que não tem 30 anos ainda, também tem 20 e poucos anos, mas já pariu 5 filhos. A verdade é essa. Menina jovem, já teve muitas polêmicas aqui com a Amanda Costa, o canal dela, como eu falei, se chama Menina Mulher. Ela fez um vídeo, eu assisti já uns 3 vídeos dela, eu vou fazer um resumo desses 3 vídeos, dar a minha opinião e vou pedir a opinião de cada um de vocês, tá certo? Eu acho que esse conteúdo é um conteúdo que vale a pena a gente debater, a gente conversar sobre o assunto, tá? Para que outras jovens não sigam o exemplo da Amanda Costa, como tem, né, várias pessoas que seguem ela, que bate palma, que acha que o que ela faz está certo e o que ela sempre fez está certo. Ela foi uma das YouTubers, gente, aqui, que mais foi ajudada nessa plataforma. Ela veio de uma origem muito humilde, não tinha nada. Nada, nada, nada. Muito simples. Ela foi casada, tem 2 filhos já grandinhos desse primeiro casamento, que não deu certo na época, era idas e vindas, idas e vindas, tá? Esse rapaz, que era o primeiro marido dela, que é pai dos 2 primeiros filhos dela, é um casal, é, vivia em atritos direto com ela e ela com ele, tá entendendo? Mas era aquela coisa que ele não fazia nada da vida e ela sustentava ele com o dinheiro do YouTube, com o dinheiro que o povo deu a ela. Gente, vocês têm uma ideia? A Amanda Costa teve uma oportunidade quando ela começou logo aqui na plataforma, que ela fez vídeo chorando, dizendo que estava passando fome com os 2 filhos, não tinha nada em casa. Para vocês terem uma ideia, ela ganhou tanta cesta básica na época, mas tanta cesta básica que ela não sabia nem o que fazer. O povo ficou muito sensibilizado. Ela é uma menina jovem, bonita, mas que não se dava ao devido valor, e nem sei se hoje ela se dá, mas enfim. E aí ela foi crescendo o canal dela, as pessoas, né, foram ajudando, ajudando, ajudando. Ela comprou um terreno na época, ela tinha uma moto, e essa moto vivia com o primeiro marido dela, ele para cima e para baixo com a moto que era dela. Enfim, aqueles típicos arrasta-chinelos que a gente sabe que existe aqui na plataforma, que a mulher começa a fazer sucesso no seu canal, se o cara trabalha, deixa de trabalhar para virar arrasta-chinelo e viver às custas das mulheres que têm canais de sucesso aqui. Tem muitos, muitos canais assim, vocês sabem disso, que eu não estou mentindo. Então, esse marido dela, o primeiro, foi um desses, tá? Que era desse jeito. E ela sustentava a barra toda com os 2 filhos. E, enfim, o que foi que aconteceu? Eles se separaram, né? Ela começou a ter um relacionamento aqui, outro ali, um aqui, outro ali.
entendeu? Aí chegou uma oportunidade que ela estava com um rapaz, e aí ela engravidou, dizendo que o filho era, o terceiro filho era desse rapaz, e não foi, gente, foi um tal de faz DNA para lá, faz DNA para cá, e o DNA comprovou que o filho não era desse namorado que ela tinha, mas ela queria porque queria que fosse. Ela teve vários problemas com a família dela, acusou os irmãos até de coisas horrendas aqui com os filhos dela, de abuso com os filhos dela, os dois filhos mais velhos. Ela surtou muitas vezes aqui em live, com esse terceiro filho na mão, parecia no colo, parecia que a criança era um boneco de pano, gente. Com o surto que ela teve aqui na plataforma, faz muito tempo, mas aconteceu isso. Então ela sempre foi muito polêmica, muito cheia de altos e baixos. De repente, como acontece na maioria das vezes aqui, a Amanda Costa sumiu da plataforma do YouTube. Ninguém via falar mais na Amanda Costa. Ela foi para onde? Para o Instagram fazer divulgações dos jogos do Tigrinho. Né? Esse jogo de azar que enrica a maioria das pessoas que fazem, né? Tem umas que fazem e não conseguem muita coisa, mas tem umas que têm sorte e ficam ricas. E aí a Amanda Costa começou a divulgar esses jogos de azar e começou a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Aí ela foi, construiu uma belíssima casa nesse terreno que ela havia comprado antes de divulgar, não é? O canal os jogos de azar, o Tigrinho e tantos outros aí. Ela comprou esse terreno antes, com dinheiro que ela ganhou do YouTube, né? Porque ela sempre ganhou muito bem. Para vocês terem uma ideia, gente, as visualizações dos vídeos dela são ótimos. São visualizações de 19 mil, 20 mil, 30 mil, por aí vai. Ela poderia muito bem viver só com o dinheiro do YouTube, dignamente, honestamente, criando os filhos dela, sem precisar partir para a divulgação desses jogos, que foi aí onde ela se deu mal, né? Em termos, porque ela mesma fez vídeo chorando, pedindo desculpa para os inscritos dela, que ia sair dessa vida de divulgação dos jogos do Tigrinho, porque não estava fazendo bem a ela, sabe? E que esse dinheiro que ela ganhava, que ela ganhou, construiu uma casa muito boa, comprou carro, abriu uma lanchonete, mas essa lanchonete não deu certo, mudou-se várias e várias vezes, até de cidade, não é? Separou do rapaz que ela queria, porque queria que o filho fosse dele. Quando ele soube que o resultado do DNA deu que não era filho dele, ele se separou, ele não quis mais nada com ela. E ela ficou aí num tempo insistindo em continuar com ele, mas enfim, terminou que ela aceitou que os dois não tinham mais nada a ver um com o outro. E aí começou ela a ganhar bastante dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo, ficar muito bem de vida, né, gente? E aí o que é que acontece? Ela volta para o pai verdadeiro do filho, que é esse que ela está com ele hoje, né? Ele era casado, dizem que ele deixou a esposa por conta dela, porque ela foi atrás dele e terminou que eles ficaram juntos, e estão juntos até hoje, casaram legalmente, ele se divorciou e casou com ela. E o que é que acontece? Ela disse que não queria mais fazer divulgação, que ela ia sair dessa vida. Ela sempre se denominou evangélica, apesar de que o comportamento dela nunca foi de uma pessoa cristã, de uma pessoa que segue os seus preceitos religiosos como tem que ser, uma pessoa evangélica. Ela dizer que é uma coisa, né? E ser, como eu sempre falo aqui, é outra. Tem muita gente aqui que são frequentadores de igreja, mas se dizem evangélicos, mas apenas frequentam a igreja, não segue nada. Que a lei, né, que os mandamentos de Deus nos ensinem e deixou aqui para nós seguirmos ou não, né? Temos o livre-arbítrio. Fez muita coisa errada, ganhou muito dinheiro, gente, mas muito dinheiro com esse joguinho, com essa divulgação. O que é que acontece? Eu trouxe este tema aqui à tona. É só mais uma, né? Vocês podem dizer, não é só mais uma que faz jogo do Tigrinho, que divulga, né? Mas vocês não imaginam o que a Amanda Costa foi capaz. Fez outro vídeo, se debulhando em lágrimas, no desespero total. E pasmem vocês, ela teve o terceiro filho, com esse marido que ela ainda está hoje. Depois teve o quarto filho, agora tudo bebezinho ainda, viu, gente? Ela tem um, ainda bebê, ela vai engravida de outro. Aí agora teve outro,
tudo bebezinho ainda, e ela teve uma recente, recente. A bebezinha, até uma menina, se chama até Jade. Ela teve agora por esses dias. Eu acho que a menina, se muito tiver, tem um mês. Ou um mês e pouquinho, assim. É recém-nascida mesmo. E aí, ela tem 3 filhos deste pai, deste marido atual dela, tá? Esses 3 últimos filhos é dele. E os 2, que já são grandinhos, é do primeiro casamento dela. Então, em resumo, ela tem 5 filhos. E o marido dela tem 3 com ela e tem mais um da ex-esposa. Aí o que é que acontece? Ela fez vídeo chorando no desespero e pedindo para as pessoas ajudarem ela. Pasmem vocês, gente. Ela comprou um carro e esse carro foi comprado no nome de um tio dela, que a família dela é bem desestruturada, viu? É uma bagunça só. E esse tio dela emprestou o nome dele, né, para ela comprar o carro financiado, que tá na cara que se ela pediu o tio para fazer, foi porque o nome dela ou tá sujo, ela disse que foi porque o score dela era baixo, não dava para comprar. Mas enfim, seja qual o motivo for, ela comprou esse carro, deu uma entrada e financiou as outras parcelas no nome desse tio. Quando ela deixou, ela disse que entrou nessas divulgações, ela fez um vídeo chorando, se justificando, que tinha entrado nesses divulgação do jogo de azar, porque queria dar uma vida melhor para os filhos, não queria ver os filhos passarem fome. Só que isso não procede, porque ela sempre foi muito bem ajudada aqui. Nunca as pessoas deixaram de ajudá-la. As visualizações dela são ótimas. Ela poderia viver muito bem, dignamente, honestamente, só gravando os vídeos dela e ganhando dinheiro honestamente aqui na plataforma, como todos nós fazemos. Ela não vem com essa história, essa conversa para boi dormir. A ganância foi grande e aí ela quis crescer rapidamente, financeiramente, e entrou nessa divulgação do jogo do Tigrinho. Essa é a verdade. Essa história de que entrou, que ela não queria, mas entrou porque ela não queria que nada faltasse aos filhos dela. Não faltava nada se você continuasse trabalhando honestamente, fazendo suas vidas aqui no YouTube, postando como você sempre fez. E sempre seus vídeos foram bem visualizados. Então isso não procede, tá? E aí ela disse que estava querendo sair dessa vida, né? Que teve um encontro com Deus, é o que sempre eles fazem, né? E que Deus não queria mais que ela continuasse, que a vida dela estava se tornando um inferno. Era sempre problemas e mais problemas, ela estava atribuindo tudo isso como se assim, ela quer dizer que era um castigo por ela. A vida dela estava um inferno por um castigo por ela estar divulgando esse jogo de azar, onde ela destruía, ela mesma disse com a própria boca dela, onde ela estava enganando as pessoas. Quando a gente fala aqui, né, as pessoas ainda nos criticam. Ela disse que ela estava enganando realmente as pessoas, que ninguém ganha, só quem ganha são eles. Cada vez que as pessoas jogam e não ganham, eles que fazem a divulgação ganham e ganham muito, tá? E ela saiu explicando, né? E ela não queria mais essa vida, que ela queria sair dessa vida, mas tinha muito medo de sair dessa vida e faltar as coisas para os filhos dela. Afinal de contas, são 5 filhos, né, gente? Não é brincadeira, é uma menina que nem 30 anos tem. Mas aí ela disse que ia enfrentar, ia seguir em frente no propósito de voltar para, assim as palavras dela, voltar para Deus e deixar essa vida de enganar as pessoas, de dar golpe nas pessoas, que quem divulga esse jogo, vocês sabem que fazem tudo isso, né? São golpistas, e tudo é criminoso, porque isso é crime. Inclusive tem até gente presa, como a Deolane mesmo, né? Que não é só por isso que ela está presa, ela se envolveu com outras coisas mais pesadas, mas uma dessas prisões que ela teve lá no passado foi por conta dessas bets aí, que vocês sabem a que ponto eles chegam, né? Não vamos falar nisso agora, isso é coisa para um outro vídeo. Mas aí ela disse que não está mais fazendo divulgação, que não ia mais fazer, que ia arrumar um trabalho, fosse do que fosse, nem que fosse para fazer faxina, mas ela não queria mais, ela queria voltar a ser a Amanda que ela era antes, fazendo os vídeos dela, postando, ganhando o dinheiro dela com dignidade. Até aí, gente, tudo bem. Eu achei ótimo. Nunca é tarde para você se arrepender das coisas erradas, né, que você faz e voltar a trabalhar honestamente, né? Nunca é tarde, desde que você realmente tenha se arrependido de verdade. Eu não vejo problema nenhum. Mas aí depois, gente, ela fez outro vídeo, sabe, falando o quê? Pedindo ajuda
das pessoas, porque o tio dela, que ela tirou o carro no nome dele, ela disse que se apertou depois que deixou de divulgar os joguinhos, ela se apertou, ela disse ou comprava comida ou pagava prestações do carro. Então, para ela não ver os filhos passarem fome, ela optou por comprar comida para os filhos e atrasou 3 parcelas, segundo ela, dessa prestação do carro. E ela procurou o tio, falou para o tio, pediu para o tio ir no banco, refinanciar, né, esse carro, para poder ela começar a pagar novamente. E aí o tio disse que foi no banco, o banco disse que não era possível, e que o carro dela em 72 horas ia ser apreendido se ela não pagasse, e fez uma proposta a ela de dar 15 mil a ela e ficar com o carro e assumir as parcelas restantes que faltam. Ela disse que já pagou mais de 60 mil reais desse carro, não é? Você sabe que financiamento, geralmente você paga 2 carros, em vez de um. E ela disse que já faltava poucas parcelas, não sei se era 6, 7 parcelas, para terminar de pagar o carro e o carro ser dela, né? E ela estava em atraso com 3. E aí o tio dela quis, ela disse dar um golpe nela, ela estava desesperada e ela pediu para que os inscritos dela, fiquei passada, como é que a pessoa faz um vídeo pedindo uma coisa dessa? Sinceramente, gente, é de admirar e de ficar indignada. Porque, gente, eu estou dizendo que é para você ficar, para a pessoa ficar indignada com essa atitude dela. Ela veio no canal, fez um vídeo pedindo para as pessoas ajudarem ela a pagar a prestação. Vocês acreditam nisso do carro? Porque ela disse que precisa muito do carro, porque ela tem 5 filhos, ela mora num lugar afastado da cidade e precisa do carro para se locomover, para levar os filhos na escola, para levar os filhos para a médica, essas coisas todas. E ela não podia ficar sem o carro, e se ela não pagasse, o carro ia ser apreendido, né, pelo banco. E aí ela veio fazer esse apelo. Eu digo, minha gente, como é que a pessoa abre um vídeo para pedir para os inscritos pagarem parcelas do carro para ela ter um carro para andar? E eu achei o cúmulo do absurdo. Uma pessoa que ganhou tanto dinheiro, deixou o YouTube há anos a fio, ela não fazia vídeo aqui no YouTube, só divulgando lá no Instagram esse joguinho. E, consequentemente, ganhando muito dinheiro. Ela gastou um dinheirão, ela mesma falou, com a construção da casa dela, com a mobília toda, viajou muito, ostentou muito, tá entendendo, gente? Aí depois tem a cara de pau de vir pedir ajuda dos inscritos para pagar a parcela de carro, gente. Se você vem pedir uma ajuda para uma doença, para um remédio, a gente ainda, né, até fica muitas vezes sensibilizada, mas pedir Pix para pagar a parcela de carro. Aí muitos inscritos falaram para ela, quantas mães têm mais filhos até do que você muitas vezes e não tem carro e vive? Não é verdade? Eu sei que ela disse que não queria perder o carro de jeito nenhum, que já pagou mais de 60 mil reais e que o tio queria dar o golpe nela, dando só 15 mil e assumindo as outras parcelas. Ela disse que não ia aceitar isso de jeito nenhum. E foi aquela confusão toda e pedindo ajuda dos inscritos para mandarem Pix. Aí ela falou assim, gente, com o número de inscritos que eu tenho, se cada um me ajudar com 50 centavos, porque começam tudo assim, né? Tudo bem humildezinho. Com 50 centavos, com R$ 1, com R$ 2, eu consigo pagar. Porque ela tem quase 200 mil, ela tem 193 mil inscritos, se eu não me engano. Eu parei e pensei, eu digo, gente, que cara de pau é essa, mulher? Cadê o dinheiro que tu ganhou tanto? Onde foi que tu enfiou esse dinheiro todo? Esse povo é assim, gente, ganha tanto do dinheiro. E quando chega a um ponto desse, não tem dinheiro para nada. Vocês estão entendendo? Ela está vivendo com o dinheiro que ela recebe, que é um bom dinheiro, aqui do canal dela, que é bem visualizado, muito bem visualizado. Gente, é só a pessoa analisar. Uma pessoa que tem um canal, no meu caso mesmo, vou dar o meu exemplo. Eu tenho 21 mil inscritos. Tem mais um pouco, mas eu vou arredondar para 21 mil inscritos. Então, se 10% assistissem os meus vídeos, em cada vídeo que eu fizesse, que não acontece, pelo menos comigo não acontece, com outras pessoas aí ultrapassa tudo isso, né? Porque tem gente que gosta. Mas no meu caso, eu teria que ter, por cada vídeo, se 10% me assistissem, me dessem visualizações. Todo vídeo que eu postasse era para ter no mínimo 2.100 visualizações. 2.100 visualizações. Mas não acontece isso, gente. Pode ir no meu canal, porque eu não tenho aqui nada para esconder de vocês para mentir.
Só vocês irem lá, que as minhas visualizações oscilam entre 1.000 e pouco, no máximo 2.000. Quando eu trago um conteúdo assim que o povo gosta muito, muito relevante, uma treta muito forte, chega a 3, 4 mil visu. Mas é muito raro acontecer isso, tá? Porque o meu canal não tem boas visualizações como o dela tem. Vocês podem procurar o canal dela, que é Menina Mulher, o nome dela é Amanda Costa, e vocês vão ver as visualizações dela são boas. Eu achei o cúmulo do absurdo ela pedir essa ajuda, para não perder o carro. Quer dizer que os inscritos dela têm a obrigação de se sacrificarem, né, para mandar o dinheiro para ela de Pix, para ela pagar a passagem do carro. Quando com certeza tem inscritos dela que não tem nem um carro de mão, nem uma bicicleta. E ela quer porque quer estar com o carro dela, não quer deixar de ter o carro. Como se só ela tivesse 5 filhos na vida e precisasse de um carro. É mole, gente, uma coisa dessa. Aí não fosse o bastante, ela fez outro vídeo mostrando, né, porque o canal dela de vlog, o dia a dia dela, ela já estava morando quando ela fez o vídeo, dizendo que não ia mais fazer divulgação, que ia viver honestamente do dinheiro do canal e ia arrumar um emprego. Ela estava prestes a ter bebê quando ela falou isso. Agora já nasceu a bebezinha. Ela voltou para a casa dela. Ela disse que este dito tio foi quem construiu, né, a casa dela, que parece que ele é pedreiro. E ela disse que ele botou o material de péssima qualidade e a casa ficou cheia de defeitos. Aí ela vivia pagando aluguel, tendo essa casa lá, querendo reformar, sabe? Sempre mexia numa coisa, mexia noutra, mas não morava. Aí quando ela viu que o cinto apertou, porque ela deixou de fazer divulgação, aí ela agora voltou para a casa dela. Vocês podem lá ver que é uma casa muito boa. E aí ela tá morando na casa dela própria, né? Graças a Deus. Tá, acho que dito eu que ela terminou o resguardo faz pouco tempo. E o marido dela, gente, né? Tem um filho do primeiro casamento, ela tá indignada porque a ex-mulher, tem até no título, a ex-mulher do meu esposo colocou ele na justiça. Claro, ela tem um filho dele e ele tem que pagar a pensão. E ela disse que a mulher pediu um salário mínimo. E o marido dela tem 3 filhos com ela. Ela disse, e os meus filhos vão passar fome? Querendo comparar, né, que a mulher está pedindo o filho dela, que ela só tem um, que ela foi mais inteligente do que você, que teve 3. Diz que o marido dela ganha muito pouco, que ele está trabalhando, não é CLT, fazendo bico de servente de pedreiro, que ele não terminou os estudos. E ainda assim você teve 3 filhos de um homem que não tem eira nem beira. Engraçado isso, né? Não tem eira nem beira. Destruiu um casamento, que dizem que ela destruiu lá o casamento dele com a mulher dele e ficou para ficar com ele. Casou na igreja, tudo, quando ela estava por cima da carne seca, com bastante dinheiro. Fez um festão e tudo mais. E tem 3 filhos, gente, um atrás do outro. São 3 bebês. Pode acreditar em mim. Fora os 2 do primeiro casamento, que já são grandinhos. Então, são um total de 5 filhos. E ela está indignada com a ex-esposa. A ex-esposa do marido dela colocou ele na justiça pedindo um salário. Mas por que acredito eu que ela tenha feito isso? Porque ela via a vida de luxo e de conforto que ela dava para o marido. Porque era assim, viagens, comprando mobília, mudando de casa toda hora, morando em casas boas. Tá entendendo? Então, a ex dele viu que ele estava levando uma vida boa. Ela, mais do que certa, entrou na justiça para pedir uma pensão alimentícia para o filho dela. E ela não é a pessoa que arbitra, gente. Não é nenhuma ex-mulher que diz, eu quero X, não. Ela pode até querer, mas entre ela querer e ser é bem diferente. O juiz é quem vai dizer quanto é que vai ser a pensão, de acordo com o que a pessoa ganha, com o que o pai ganha. Sempre a pensão é entre 10% a 15% por cada filho. Não passa disso, tá? Diz, não é 30% por um filho, não é. 30% é quando você tem 2 filhos e o juiz arbitra 15% para cada filho. Tá? Mas isso varia muito de juiz para juiz. Cada juiz tem uma cabeça, né? Cada vai depender da interpretação do juiz e das condições do pai. Tem juiz que arbitra, quando você tem um casal de filhos, que o pai dê 15% para cada filho. Então, você recebe 30% em cima do que ele ganhar. Quando a pessoa casa com um homem de posses, aí tudo bem, né?
Aí, minha filha, se você escolheu um cara sem eira nem beira, como você mesmo falou, que ele ganha R$ 70 por diária, como é que ele vai pagar um salário mínimo? E ela disse que houve várias audiências e o advogado dele não avisou, que eu achei isso muito estranho, mas ela falou que o advogado não avisou nem a ela nem a ele das audiências. Então, o que é que aconteceu? O processo de pensão alimentícia correu à revelia. E aí, no entendimento da justiça, ele consentiu quando corre a revelia, porque você concordou com tudo que a ex dele pediu, né? No caso, ele concordou, não foi a nenhuma audiência. Então, ele está muito arriscado para você, Amanda Costa, que não sabe. Não pense que porque ele não ganha o suficiente, o juiz vai achar que ele não precisa dar porque tem 3 filhos com você, não. Primeiro que o juiz vai ver o lado do valor que ele ganha, né? Quanto ele ganha. E também você aqui no seu canal. Não pense que você vai se livrar também não, porque quando o juiz faz, as audiências sempre são assim. Quando o juiz arbitra, ele vê o quanto a mãe ganha e quanto o pai ganha. Mesmo que o pai ganhe muito, muito pouquinho, ele tem que dar. Entendeu? Faz filho quem pode. Ele achou pouco ter um da ex, fez 3 com você. E você está indignada porque a ex dele está pedindo um salário mínimo. E ele não foi a nenhuma audiência. Vocês fizeram pouco caso, que essa história de dizer que o advogado não avisou, isso não existe. Ou vocês não tinham advogado, ou vocês, pouco estavam se lixando para o fato da ex dele ter corrido atrás do direito do filho dela, ao qual ela fez muito bem, porque se fosse você, você também queria. Entendeu? Você também correria, né? Atrás dos direitos dos seus filhos. Dele, que você tem 3. Então, ele que se vire para pagar a pensão, porque caso ele não pague, para você que não sabe, ele pode ser preso. Assim, a mulher dele vá numa delegacia e preste a queixa de que ele não está pagando a pensão alimentícia. A X tempo. Ela disse, não, ele sempre pagou direitinho, mas agora é uma outra situação. Agora o caso foi à justiça. E quando você não paga, a justiça arbitrou e você não pagou, porque se ele não compareceu às audiências, então correu a revelia. Então vai ser o salário mínimo que está lá para ele pagar. Ele tem que entrar com um processo para mostrar para o juiz, entendeu? Que ele não tem condições de pagar um salário mínimo. Ou ele faz isso, ou ele vai ser preso. Porque se é uma lei que funciona aqui, no nosso país, chama-se pensão alimentícia. De rico a pobre, não pagou, a mãe da criança prestou queixa, você é preso. Seja aonde você estiver e seja do nível social que você for. É assim que funciona. Então, eu não sei por que você está tão indignada. Se ela, pelo menos, foi mais inteligente do que você, que já que seu esposo não tem ira nem beira, como você mesma falou, ela só teve um filho dele. Aí você quis ter 3 porque você se confiou em quê? No dinheiro que você ganhava de rodo das divulgações dos jogos. Mas só que agora você não quer mais, né, gente? Um minutinho, gente, tá passando o carro de som. Pronto, gente, passou o carro de som. Então é isso, gente. Eu paro e penso, gente, como é que essas meninas novas, né, caem numa coisa dessa? Numa vida dessa que a Amanda Costa e tantas outras, né, caem, se enchem de filho. Pra quê, gente? 5 filhos. Na época que nós estamos hoje, a educação está caríssima, a alimentação caríssima, a saúde, tudo caro, gente. Que vida você vai dar a seus filhos, tendo um filho atrás do outro, sem necessidade? Se confiando no youtuber, que ela é uma grande youtuber, né, de sucesso, e principalmente confiando no dinheiro que ganhava do Tigrinho, que era bastante dinheiro. Ela levou anos e anos a fio, vida aí de chiqueza, de rica, curtindo adoidado com o dinheiro que ganhou, às custas da desgraça dos outros. Mas como tudo tem um preço, né? Eu espero, segundo ela, que ela tem um costume de fazer vídeos chorando, se lamentando, mas depois volta a fazer tudo novamente. Espero que realmente ela tenha se arrependido de fato de ter destruído muitas vidas divulgando esses joguinhos, que realmente ela vai trabalhar, não sei como, né? Porque a mulher vai trabalhar como?
com 3 bebês ainda, porque os 2 primeiros filhos já são grandinhos, já são tipo a idade de Larissa. Agora, esses outros 3 que ela tem com esse atual marido são todos bebês. Bebês mesmo, entendeu? Como ela vai trabalhar, eu não sei. E se ela não trabalhar, qual a vida que ela vai dar a esses filhos, todos que ela tem? Como ela mesmo disse, o marido não tem estudo, ganha pouco, é servente de pedreiro, não tem emprego fixo. E ela disse que como ela mora na cidade interior lá do Ceará, mesmo que ele seja CLT, pela qualificação que ele não tem nenhuma, né? Pelo pouco de estudo, ele não vai passar de ganhar um salário. O máximo que ele pode ganhar é um salário mínimo, ela disse. Que eu não duvido, né? Não tem estudo. E aí, como é que fica essas crianças, gente? Porque eu só tenho pena das crianças. Porque é uma mulher inconsequente, irresponsável e, pasmem vocês, sendo chamada por mulheres que seguem ela de mãe guerreira, mulher guerreira. Aonde, gente? Esse povo precisa entender o que é uma mulher guerreira e uma mãe guerreira. Uma mulher que tem um filho atrás do outro, 5 filhos com menos de 30 anos, desempregada, que viveu até hoje divulgando joguinhos e ganhando aqui da plataforma, mas passou anos, não foi 1 ano nem 2, vários anos, não sei precisar vocês quantos, no Instagram ganhando muito dinheiro, como a Sara Kelly vive, como outras e outras, a Raia Almeida vive também, tudo rica, tudo cheio de dinheiro, até quando eu não sei, né? Porque, vamos ver, estão caindo aí. E não tem uma segurança, gente, não tem nada. Se ela não fez laqueadura, que eu não sei dizer a vocês se fez ou se não fez, deveria já ter feito há muito tempo, daqui a pouco está grávida de novo. Queira Deus que ela tenha criado juízo, tenha feito laqueadura para não parir mais. Porque é um filho atrás do outro. 5 filhos não é brincadeira não. Na época que nós estamos, gente. E as pessoas aplaudindo, batendo palminha e dizendo que ela é uma mãe guerreira, uma mulher guerreira. Onde, gente? Onde é ser guerreira? Guerreiras são essas mães que acordam de madrugada para sustentar seus filhos, ganham um salário de miséria, pega 2, 3 conduções para ir, 2, 3 conduções para voltar, deixa seus filhos na creche, tá entendendo? Muitas delas não têm marido porque caem na besteira de arrumar uns vagabundos, tipo alguns que a gente conhece aqui na plataforma, que não querem nada com a vida, nos arrasta chinelo, e as mulheres tomem a parir, tomem a parir, tomem a parir. São inconsequentes, irresponsáveis e, ao meu ver, quem paga o preço são as crianças inocentes, que não pediram para vir ao mundo, mas os pais se acham no direito de sair, a mãe fazendo filho e o pai a troco de banana. Para quê? Para sofrer, gente. Para sofrer, para passar necessidade. Né? Não é o caso dos filhos dela, não. Ela mora numa belíssima casa, né? Ela sustenta os filhos dela com o dinheiro, como eu falei para vocês, até há pouco tempo atrás era o dinheiro de divulgação dos joguinhos, e agora, com certeza, ela sustenta com o dinheiro do YouTube, que o canal dela tem boas visualizações, os vídeos dela tem. Agora, eu não vou dizer a vocês, não, ela sustenta com o salário do marido dela. Como? Se ela mesma falou que o marido faz uma diária de segunda a sexta ganhando R$ 70 por diária. Como ele pode sustentar 5 crianças, que 3 dele e 2 que é dela do primeiro casamento, que moram tudo junto. Ela cria todos, né? Não é fácil, né, gente? E ainda tem gente, eu fico indignada. Mulheres aplaudindo, chamando uma mulher dessa de guerreira. É por isso que elas ficam o tempo todo errando, porque elas são incentivadas por quem segue elas a continuar no erro. Porque, em vez das pessoas dizerem para ela parar tanto de parir, que ela não tenha mais filho, entendeu? Que ela vá à luta, que ela pegue o filho dela, que muitas mães fazem isso, depois que passa a licença maternidade, coloca na creche e vai à luta, criatura. Se o teu salário aqui da plataforma não der suficiente para tu sustentar teus filhos, que eu acredito que dê. Teu marido trabalhando, mesmo que ganhe pouco, mas soma, não é? E tu trabalhando aqui no teu canal, honestamente, dignamente, ganhando teu dinheirinho aqui, que dá para tu viver honestamente. Só não dá para tu luxar e ostentar. É isso, gente. Tô passada. Cada dia que se passa eu fico mais indignada com o ser humano, e principalmente com as mulheres que ficam apoiando, batendo palminha para esse tipo de atitudes dessas jovens que a gente conhece aqui na plataforma. Acham que são maravilhosas.
Ah, porque você é linda. Gente, beleza. Não põe mesa, não. Ela tem que ser, sim, é responsável pelos 5 filhos que ela colocou no mundo. E ir à luta, trabalhar para que nada falte a eles, mesmo que seja aqui na plataforma. Que eu acredito que se ela fizer um bom trabalho aqui na plataforma, o povo gosta muito dela. Me pergunte por quê, eu não sei, porque é um conteúdo comum, como outro qualquer, mostrando o dia a dia dela, mas é aquela coisa que eu falei. Caiu nas graças do povo, o povo gosta, sempre foi muito ajudada aqui na plataforma, muito, não foi pouco, entendeu? Não sei o que foi que ela resolveu do carro, se ela conseguiu resolver com o banco ou com o tio dela, ela não falou mais no assunto, pelo menos eu não vi, entendeu? Ela disse no último vídeo que eu assisti que ela ia vender o carro, pagar o restante que está devendo, que ela disse que são poucas parcelas, e comprar um de segunda mão. Vamos, né, ver o que ela vai fazer. Gente, só digo uma coisa para vocês. Carro, muita gente diz, carro não é luxo, não é necessidade. Sim, é necessidade muitas vezes. Só quando você compra um carro, você não tem que pensar só na compra do carro. Você tem que pensar na manutenção do carro. Carro se chama outra família. É como se ela tivesse outra família com mais 5 filhos. Porque tem o desgaste do carro, tem as taxas IPVA, seguro que deve ter, mas com certeza ela não tem. Cada violência que nós estamos vivendo, um carro que você compra e não tem seguro, você arrisca a perder tudo, né? Eu quando eu levo o carro, acabou-se. Se aparecer, muita sorte. E é isso, gente, eu fico passada. As pessoas pensam assim, eu vou comprar um carro. Gente, você tem que comprar um carro e pensar em manter aquele carro. Se você tem condições de pagar as prestações, como ela já está terminando, e manter o carro. Tem isso também. Mas essas meninas jovens, gente, não pensam não, vivem no mundo da lua, incentivadas por mulheres, muitas vezes mulheres mais velhas que elas, que ficam incentivando elas a continuar no erro. É de lascar uma coisa dessa, eu fico indignada. E ela ainda fica achando ruim a ex do marido lutar pelos direitos do filho dela, ela está mais do que certa. E diga ao seu marido que se cuide, porque se ele não ir para a justiça, abrir um processo para mostrar para o juiz que ele não tem condições de pagar o que a ex dele quer, que segundo você, um salário mínimo, ele é preso sim. Ele vai ver o sol nascer quadrado breve, breve, a não ser que a ex dele não dê queixa. Aí tu vai ficar com os 3 filhos dele e os 2 teus sozinha. Ou então tu vai correr atrás, aí vai fazer também vídeo chorando que o marido foi preso, porque a ex deu queixa dele, e tu vai pedir pix para o povo pagar a pensão atrasada que ele deve à ex-mulher para poder ele sair da cadeia, né? Só é o que falta. Me poupe, me economize. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sei que muita gente nem conhece esse canal dela, mas muita gente conhece, porque o canal dela não é um canal pequenininho. É um canal de quase 200 mil inscritos e de boas visualizações. Disso vocês podem ter certeza. E se vocês quiserem conferir, eu não recomendo o canal dela para ninguém se inscrever, porque eu não vejo ali conteúdo para agregar na vida de ninguém. Agrega nada, mas isso aí fica a cargo de cada um. Se vocês quiserem, quem não conhece, vão lá, conheçam e vejam se vale a pena vocês se inscreverem ou não. Tá bom, gente? Então fiquem todos com Deus. Um grande beijo, até o próximo vídeo.